E Davi, ele ficava perguntando a Deus: Deus, como nós traremos a arca? E Deus, ele deu uma estratégia para Davi. Primeiro, estabeleça homens separados que vão levar a presença. Depois, você vai fazer o seguinte: você vai colocar a arca, num arco. Existem homens específicos que vão levar essa arca. E à medida que vocês derem 6 passos, vocês vão parar e adorar. 6 passos, vocês vão parar e adorar. 6 passos, parar e adorar. Antes eles andavam sem parar. Agora Deus, ele dá uma estratégia: 6 passos, para e adora. 6 passos, para e adora. Sabe o que eu entendo isso para os dias de hoje? Você precisa dar uma pausa. Às vezes você está tão acelerado, a tua mente está num turbilhão de coisas que você não para entronizar Deus na sua vida. Você não para pensar que Deus, ele está ali: ei, eu estou aqui, eu quero fazer parte, eu quero estar contigo, eu quero estar na tua rotina. E você fica nessa andança, nessa correria o dia todo, todos os meses, e você esquece que Deus, ele está ali perto. A presença dele está ali para te auxiliar, para te ajudar, para te conduzir, para te levar. Então, quando eu vejo a Bíblia falando, eles davam 6 passos e paravam e adoravam. Às vezes você precisa, metaforicamente, parar para trazer, para reorganizar, para reprogramar, para lembrar quem você é. Porque esses dias eu estava pensando em essência, pastora. E a nossa essência, ela é uma essência que ela está conectada com Deus. Às vezes parece que a gente está desalinhado. Sabe uma ferramenta, quando você pega uma ferramenta e ela está desalinhada, e Deus, ele quer ser um ferramentista perfeito e fazer só isso aqui com você, para te alinhar de novo e fazer você funcionar perfeitamente. Essa é uma noite de presença de Deus. E assim como aqueles homens davam 6 passos e paravam para provocar a presença de Deus, eu te convido a provocar a presença de Deus. O evangelista Daniel virá aqui pregar: reajam à palavra, porque Deus, ele está aqui nesse lugar. Só que se você ficar parada, se você não reagir, se você não se concentrar, às vezes um detalhe que ele vai falar pode ser o suficiente para virar uma chave que vai mudar a sua roda de uma maneira que você não tem noção. Eu sou resultado de viradas de chaves de pregações que eu ouvi. Eu sou resultado de viradas de chaves, de insights que o nosso apóstolo já falou várias e várias vezes. Da nossa pastora, dos nossos amigos. Um ferro afia o outro, né? Então, eu sou resultado disso. Muitos aqui são resultados de conversas simples. E às vezes basta a gente estar presente, no presente. Basta a gente estar aqui no local. Basta a gente prestar atenção num detalhe. E esse detalhe, ele pode fazer uma diferença absurda. E é nesse detalhe que você vai atrair a presença dele para a sua vida. E vai ser algo que vai ser constante, vai ser rotineiro, vai ser para sempre, vai ser eterno. Então, pensem nisso. Meditem nisso. Esforcem-se para se concentrar. Esforcem-se para estar presente no presente. Eu falo isso direto para minha esposa. A gente precisa estar presente no presente. Porque quando a gente está presente no presente, a gente não perde nada. Quando a gente não está no passado, dentro do nosso presente, a gente fica ligado em tudo. E aí, ele quer fazer, ele quer trazer para a tua realidade aqui, mas você está pensando. Está lá no passado, ou está lá no futuro. Então eu te desafio a provocar essa presença. Eu te desafio a estar aqui hoje, nesse lugar assim, de guarda. Atento a tudo que vai ser falado, atento a tudo que vai ser ensinado, atento a tudo que vai ser ministrado. Porque eu tenho certeza que a presença dele já está nesse lugar. Eu tenho a certeza que ele continuará falando. Eu tenho a certeza que ele continuará fazendo. E eu tenho a certeza que se ainda não veio, não pegou, você veio buscar, você vai pegar ainda hoje. Então creia, provoque a presença dele, acredite, porque ele está aqui nesse lugar. A gente não tem
noção do que Deus pode fazer num culto. Às vezes você sai de casa pensando, vai ser mais um culto, vai ser um culto normal, vai ser um culto assim e tal. E de repente você chega num lugar, e aquele lugar é colocado de cabeça para baixo. E a sua vida muda assim. Porque você simplesmente foi de coração aberto, foi de peito aberto. Você simplesmente chegou naquele lugar com a disposição mental correta, com o coração aberto, com a mente aberta, com os olhos atentos, com os ouvidos abertos. E é isso que Ele quer de você nessa noite. Amém? Evangelista Daniel, chega mais. Paz seja contigo, igreja! Amém! Amém! Quem está feliz aí, levanta a mão! Eita, quem não está feliz, levanta a mão de qualquer maneira! Você que está em casa, uma boa noite, paz seja contigo, você que está online, está assistindo a gente aqui. Queria falar em nome do nosso apóstolo, Hermínio Bonoldi. O nosso apóstolo está assistindo, não está aqui presencialmente, mas ele está conosco em espírito e online. Amém? Que é muito importante. Deixa eu ver como é que eu vou posicionar aqui. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Rezende, eu sou o genro do apóstolo Hermínio, eu sou filho dessa casa, né? Eu sou também esposo da Giovana, que para mim, depois de filho de Deus, é a qualificação mais importante. Vem cá, Gi. Deixa eu te apresentar. Para quem não conhece, essa aqui é minha esposa Giovana. Uma salva de palmas, amém, igreja! Para quem não me conhece online. Para quem não conhece aqui do online, essa é minha esposa Giovana, amada e maravilhosa. E eu considero, depois de ser filho de Deus, a principal qualificação é a de ser marido, né? Então eu sou marido, muito bem casado, com a minha esposa Giovana. E eu gosto de falar isso, igreja, em qualquer lugar que eu vou, porque eu acredito que isso seja uma trava de segurança, né? Eu falar que eu sou casado e muito bem casado, e eu encorajo a vocês homens, talvez você que esteja no online, sempre fale da sua esposa. Você, esposa, sempre fale do seu marido. Isso vai potencializar o casamento de vocês e vai potencializar o amor que vocês sentem um pelo outro. Eu tenho apenas 1 ano e meio de casado, mas eu tenho aprendido aqui, na palavra, como é ter um modelo de casamento, e também aprendo com grandes homens e mulheres de Deus a dizer, meu sogro e minha sogra, que também são os pastores dessa casa. E aí, gente, meu povo amado, eu quero iniciar essa mensagem, que é o que tem como tema: não visite a presença, mas carregue a presença. Antes de começar também, eu também quero mandar um abraço para alguns amigos meus da escola BWS que também estão assistindo. Eu mandei o link, né? Deixa eu pegar minha garrafinha d'água aqui. Obrigado. E um beijo para vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês nesse tempo. Gente, obrigado, Cândido. Gente, essa mensagem é uma mensagem bem desafiadora. Então, ou vocês vão sair daqui me amando, ou vocês vão sair com muita raiva de mim, mas tenho certeza que é o Espírito que está me usando para falar para a igreja. Amém? E a frase central é: se a tua presença não for conosco, não nos envies. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Êxodo 33. Queria contextualizar um pouco com vocês um certo fato histórico, que é quando o povo de Israel ele sai do Egito, né, e começam um período de rebelião, de rebeldia contra o Senhor. E fala assim, depois ordenou
o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que tirou do Egito e vá para a terra que eu te prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Amém. Senhor Deus e Pai, essa é a sua palavra, Senhor, com muito temor e tremor, Senhor. Estamos, Senhor, como igreja, Senhor, buscando mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para dar um contexto para vocês, o que aconteceu aqui? Em dado momento de tanta rebeldia do povo de Israel, o Senhor simplesmente falou assim, ó: gente, quer saber de uma coisa? Vocês estão avacalhando, né? Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que eu daria uma terra para vocês. Então é o seguinte, eu vou mandar um anjo, tá? Eu vou resolver o problema de vocês. Eu vou mandar um anjo matar todo mundo lá, arrebentar todo mundo, e vocês vão entrar na terra. Beleza, Moisés? E, em tese, todos os problemas estariam sendo resolvidos. Mas vamos ler o versículo 15 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Gente, resumindo aqui, quando Deus fala isso para Moisés, Moisés falou assim: Senhor, peraí, mas como que o Senhor não vai comigo, não vai com a gente? Não, Senhor, eu não quero alcançar a terra prometida se a sua presença não estiver comigo, não estiver conosco. Ou seja, Moisés naquele tempo, ele estava muito mais preocupado com a presença do que o que as mãos de Deus poderiam oferecer. Então, é uma dinâmica que, quando eu li essa palavra, eu trouxe muito para mim mesmo. Quantas vezes nas nossas vidas a gente simplesmente fala assim: Deus, eu quero ser milionário, Deus, eu quero ter muito dinheiro, mas a gente não lembra que durante esse caminho a gente precisa ter a presença dentro de nós. O que será que você está fazendo quando você está disposto a alcançar o teu objetivo? Será que você está levando a presença com você? Será que você está preocupado que no meio do teu caminho a presença vai estar com você? Ou você simplesmente quer que as mãos do Criador realizem o teu objetivo? Isso fica uma reflexão muito, muito impactante. Muitas vezes nós tratamos a presença de Deus como algo que pegamos somente quando precisamos fazer alguma coisa. Nós buscamos a presença como não vamos tocar, nós buscamos a presença como não vamos pregar, buscamos a presença quando estamos escalados, buscamos a presença como temos uma responsabilidade importante. Mas quando a atividade termina, parece que deixamos a presença de lado e voltamos para uma rotina normal e corriqueira. Só que o verdadeiro adorador não é aquele que entra na presença apenas diante do culto. O verdadeiro adorador é aquele que carrega a presença consigo. Quantos verdadeiros adoradores tem aqui? Quantas pessoas estão aqui dispostas a adorar o Senhor em espírito e em verdade? Quantas pessoas querem carregar a presença aonde forem? Em nome de Jesus, diz aleluia: eu vou carregar a presença. Amém. Deus, ele não compactuou com o povo, né? Então, para a gente entender o peso e a profundidade da declaração de Moisés em Êxodo 33, nós precisamos olhar com bastante atenção para o texto que antecede esse momento. O povo de Israel havia presenciado os milagres extraordinários da libertação do Egito.
pragas, abertura do Mar Vermelho, ou seja, o povo não precisou fazer nada, o povo só desfrutou da graça de Deus. E, no entanto, quando Moisés subiu para o Monte Sinai para receber a lei e as instruções da aliança, o povo manifestou impaciência no seu coração. Ou seja, o que o povo fez? Pegou um monte de ouro esse que havia vindo do Egito, fez um bezerro e começou a adorar, e começou a escarnecer da presença de Deus. Eles pressionaram Arão, né, construíram um bezerro de ouro que está em Êxodo 32, que relata tudo, né, e atribuindo a glória da libertação do Egito a esse bezerro de ouro, né? Então, diante disso, a gente traz para esse contexto de que ainda assim Moisés se importava com o povo. Essa semana passada eu estive na Brave Worship School. Esse moletom aqui, eu estou morrendo de calor, mas eu não queria pregar sem esse moletom. E eu passei 6 dias interno lá, né? E lá nós vivemos uma dinâmica muito interessante. O pastor Marcelo viu já a Arca da Aliança, e como vocês podem ver, essa aqui é uma miniatura da Arca da Aliança. Essa aqui é uma miniatura da Arca da Aliança. Tá vendo? Focou? Beleza. Quem não viu, vai ver aqui. Vocês podem ver que ela era dourado, mas está até meio escurecido de tanto que minha mão segurou. E quando o pastor Nani chegou lá, eles entregaram para a gente. Isso aqui, historicamente, significa a presença de Deus, né? É um de madeira de acácias, em torno de ouro, né? Com querubins, e significava justamente a presença de Deus naquele tempo. E simbolicamente, a gente, nessa dinâmica, considerou também como a presença de Deus. E a dinâmica foi simples. Durante 6 dias inteiros, ininterruptos, eu tinha que carregar essa arca comigo. Gente, 6 dias segurando um negócio de plástico. Não perdi. Eu não perdi a presença. Eita glória, dá glória a Deus à igreja. Não perdi a presença. Mas por 6 dias ininterruptos eu segurei essa arca de plástico. Eu fui no banheiro e levei essa arca de plástico. Eu fui dormir e eu levei essa arca. Eu tive um momento de adoração e essa arca estava na minha mão. Eu tive um momento de formatura e essa arca está na minha mão. Então, eu quero passar para você o quão sério foi essa dinâmica. Eu realmente estava imbuído. E se você ler o lema, parte do lema do grito de guerra da BWS qual é a sua missão? E aí a gente grita, não perder a presença. Ou seja, a única missão que eu tinha naquela escola era não perder essa caixa de plástico, não perder a presença. E aí, nessa dinâmica, a presença ela nunca deveria ser deixada para trás, porque uma pessoa ela não abandona a presença de Deus. Só que em alguns momentos, quando, por exemplo, algumas pessoas, e eu confesso que eu mesmo já fiz isso, algumas vezes eu ia no banheiro e eu deixava a presença no banheiro. Outras vezes eu ia no momento de meditação, então eu pegava a presença em cima da mesa e ia lá para frente receber a ministração. E quantas vezes eu e você, como quando vamos ao banheiro, eu e você, quando vamos para a igreja ou vamos para qualquer outro lugar, nós simplesmente deixamos a presença de lado. Quantas vezes você está buscando seus objetivos corriqueiros da semana, e é lícito, porque a Bíblia fala que
vai ter com a formiga, o preguiçoso. Então você tem que ser batalhador, você tem que ser trabalhador. E eu não estou falando contra isso, mas quantas vezes você olha para o seu trabalho com muito mais excelência do que olha para a presença de Deus? Quantas vezes você pega a presença e fala assim, ó, eu vou trabalhar aqui, então eu vou para o meu trabalho. Ah, não, agora eu vou pregar, então deixa eu pegar a presença. Não! A presença é essencial na vida de qualquer cristão. Amém, igreja? E muitas vezes você vai deixando a presença de lado. Como assim, Daniel? Às vezes você deixa de orar um dia. Às vezes você passa a viver semanas sem tempo de qualidade no secreto. E eu não estou simplesmente aqui dando batata, que você fala assim, Daniel, você está batendo muito na igreja. Não, eu estou batendo muito mais em mim, porque muitas vezes eu já fui esse cara de ir para a minha vida do cotidiano e esquecer a presença. E aí você passa, por exemplo, a depender de ministrações, cultos, conferências. Ah, Daniel, deixa eu ir lá na conferência tal, porque na conferência tal eu vou ser cheio de Espírito Santo. Ah, deixa eu ir lá no culto tal, porque lá no culto tal eu vou ser cheio de Espírito Santo. Não, meu irmão, o Senhor está falando para você, ó, mantenha a chama acesa, não perca a presença, não deixe de lembrar da presença. Amém, igreja? Eu estou falando para vocês aqui, ou vocês vão sair daqui amando, ou vocês vão sair daqui, ó, dolorido de tanto chicote que Deus está batendo em nós. E eu falo para a igreja, eu sou o primeiro aqui, porque quando a gente está ministrando a palavra corta aqui, ó, primeiro, ó, bem como espada. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá que tem mais. E sem perceber, às vezes a gente continua servindo, tocando, pregando, mas a gente perde a profundidade, a sensibilidade e a comunhão. Ó. A gente perde isso aqui, ó, perde a presença. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. Existem muitas vozes disputando a nossa atenção: ansiedade, comparação, presença, cobrança, aprovação das pessoas, medo, culpa, redes sociais. Carregar a presença significa proteger os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa comunhão. Nenhuma crítica, rejeição, frustração, opinião externa tem a autoridade para afastar você daquilo que você decidiu proteger no secreto. Amém? Lá tínhamos uma dinâmica que, mais ou menos na metade da escola, na quarta, na quinta-feira, os instrutores eles começavam a furtar a nossa presença. Ou seja, você esquecia e você ia lá, Senhor, e quando você voltava assim, mano, cadê minha presença? Eu confesso que teve gente lá que perdeu até a tampa da presença, assim, porque isso aqui é um adesivozinho, tá? Ó, aqui, ó. Isso aqui, né? E aqui tem meu nome, ó, Daniel de Oliveira Rezende. Essa aqui era a minha presença. E os instrutores, eles furtavam a nossa presença. O que a gente descarregou? Enfim, está aqui. Então, os instrutores, eles furtavam a nossa presença. E nisso aí, a gente teve uma dinâmica, não que uma pessoa vá roubar a presença de você, né? A presença de Deus, ela não pode ser roubada por uma pessoa. Mas, quem sabe, hoje você não está deixando o ativismo roubar a presença de você. Quem sabe hoje você não está deixando o medo roubar a presença de você. A ansiedade. Senhor, será que vai dar certo, Senhor? Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mas será que vai dar certo? Ei, o Senhor está falando nesse momento para você, ó. Não perca a presença. Não se afaste de mim, porque o mais eu farei. A Bíblia fala assim, ó. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. E Deus está falando para você agora aqui, ó.
não se afaste da minha presença. Amém? O padrão do reino é andar com Deus. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, isso aqui, ó, a miniatura da Arca da Aliança, representava a presença de Deus. A presença, ela deveria determinar o caminho, o ritmo e a direção. O padrão do reino nunca foi apenas trabalhar para Deus, mas andar com Deus desde o princípio. Existem 3 homens aqui que são um ótimo exemplo, né, do que era andar com Deus. O primeiro é Adão. Em Gênesis 3:8 diz o seguinte: ouviram o som do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Antes da missão havia comunhão. Enoque, né, em Gênesis 5:24, fala assim, ó: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia tomado para si, né? Ou o cara que foi simplesmente, ó, foi de arrasta num passe só. A principal marca da sua vida era caminhada com Deus. E fazendo um parênteses aqui, se você pesquisar na Bíblia, você não vê muitos detalhes da vida de Enoque. As obras que Enoque fez, o quanto ele curou, bababá, como você vê nos apóstolos. Mas você vê algo que para mim é muito impactante, que diz assim, ó: Enoque andou com Deus. Simplesmente Enoque andou com o onipotente todo-poderoso. E Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Antes de construir a arca de madeira, construiu uma vida de comunhão. Gente, olha o que a palavra está falando com a gente aqui, ó. Pessoas que andaram com Deus. Quem sabe, hoje há muito tempo nós temos perdido isso. Esse zelo pela presença, esse anseio em caminhar com Deus, esse anseio de viver lado a lado. E nesse momento Deus está restaurando isso em você. Levanta a mão, repete comigo: Senhor, anda comigo novamente. Eu anseio pela tua presença. Amém. Deus escolhe quem valoriza a sua presença. E talvez esse exemplo agora seja o mais desafiador, porque esse exemplo é falando do homem que é segundo o coração dele, mas um homem que talvez você olhe assim, humanamente, tenha cometido um dos crimes mais cruéis que você possa ver, olhando, né, para o Antigo Testamento. Isso no julgo humano, né? E a queda, né? Vou falar aqui, 2 Crônicas e 1 Samuel. 1 Samuel 16:7 fala assim, ó: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso aqui é falando sobre quando Samuel chega na casa de Jessé para poder ungí-lo a rei, né? Ele procura entre os irmãos, né, que eram todos soldados fortes, e Deus fala com ele que nenhum daqueles eram o próximo rei de Israel, né? Mas sim Davi. E Davi, mesmo sendo ungido, ele pecou gravemente no caso de Batseba. Quem não conhece aqui o caso de Davi e Batseba, todo mundo conhece, amém. Davi pecou gravemente no caso de Batseba e Urias. Isso está em 2 Samuel 11, se você quiser em casa pesquisar sobre. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, Davi se quebrantou verdadeiramente, ao contrário de Saul, que se preocupou apenas em preservar a sua imagem diante do povo. Ou seja, os dois reis, o primeiro e o segundo rei de Israel, ambos foram confrontados em seus pecados. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi confrontado, ele preocupou muito mais com a sua imagem de rei diante do povo do que em fazer a vontade de Deus. E se você ler lá no início de Saul até profetizava, né?
Enquanto Davi, quando foi confrontado por Natã, por ter cometido o pecado contra Urias, né? E no caso de Batseba, ele se preocupou primeiro, não foi com o reino, não foi com suas posses, não foi com a sua imagem, foi justamente com a presença. O que acontece, meu irmão, minha irmã, quando você é confrontado pelo Espírito Santo? Será que você se preocupa com a sua imagem de mega santo do Senhor? Não, eu não posso ser confrontado porque eu sou o mega santo do Senhor. Não. Quem é você quando é confrontado pelo Espírito Santo? E nesse momento nós queremos aqui, como igreja, te encorajar a ser como Davi. Quando você for confrontado pelo Espírito, não se preocupe com suas posses, não se preocupe com a sua autoimagem, se preocupe apenas com a presença do Senhor. Faça como Davi, seja como Davi. Quando você errar, você se quebrante na presença do Senhor, fala assim: Senhor, eu sou servo, filho, pecador, mas não afaste de mim a sua presença. Davi, em Salmo 51:10, ele salmodeia o seguinte: cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável, ou em algumas traduções, um espírito reto. Não me meças da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Saul, ele quis preservar a sua imagem, enquanto Davi, ele quis restaurar a sua comunhão. O maior patrimônio de Davi não era a coroa e não era o trono, mas sim era a presença de Deus. Nesse exato momento, Deus está te perguntando: qual é o seu maior patrimônio? O que te importa mais? Será que são suas posses, seus bens? Será que é a promessa de um carro novo? Gente, eu estou doido por um carro novo, mas nada disso é mais importante do que a presença. Nada disso. Estar aqui no altar, falando para a igreja, tocando, eu sou músico, mas nada disso é mais importante do que a presença. O meu casamento, do qual eu me orgulho tanto, do qual a minha esposa, eu amo minha esposa, mas a minha esposa não é mais importante do que a presença do Senhor. O que nessa vida tem te tirado a presença? O que nessa vida tem te impedido de você ter uma comunhão genuína com o alto? Nesse momento o Senhor está falando para você agora: não se afaste da minha presença. Amém? A gente trazendo para o Novo Testamento. Obrigado. Nós somos o templo. No Novo Testamento, por meio das obras de Jesus, não carregamos uma caixa de madeira mais. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o que ampara isso? 1 Coríntios 3,16. Na NVI diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O dom de abrir uma porta, mas o dom, ele pode te abrir uma porta, ou seja, você ser um ótimo músico pode te abrir uma grande porta. Você ser um ótimo pregador pode te abrir uma grande porta. Obrigado, irmã. Mas somente a presença sustenta você quando a porta se abre. Sem a presença, a música vira performance. A pregação vira um mero discurso. O ministério vira profissão e o altar vira palco. Quando existe a presença, o ambiente muda e vidas são transformadas. Amém, em nome de Jesus. Eu creio que aqui não existe palco, aqui não existe ativismo, aqui não existe simplesmente performance. Aqui existe a presença. Quem concorda comigo, levanta a mão e diz aleluia. Aqui existe a presença, repete comigo: aqui existe a presença. Amém, Senhor. E uma nota aqui para os adoradores, músicos, artistas, técnicos, que por alguma maneira estão vendo essa mensagem, sejam aqui, os adoradores aqui, sejam online. Precisamos examinar o nosso coração. Quem somos nós quando o culto acaba? Que é uma música muito interessante do Trazendo a Arca, que fala sobre esse tema. Nossa oração, ela depende de estarmos calados
Ou simplesmente estamos tentando ministrar hoje com a unção e com o azeite de ontem? A gente pode desenvolver técnica, melhorar nossa comunicação, reproduzir atmosferas. Gente, vocês não sabem o que é um poder de um pad. Ali, ó. Fica lá, ó. E tem gente que acha que aquilo ali é a presença. Aquilo ali é simplesmente um sample tocando. Mas nada disso substitui uma vida cheia de Deus. Nenhum instrumento caro pode substituir uma vida cheia de Deus. Nem a melhor das técnicas pode substituir uma vida cheia de Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que muitas vezes eu achava que um instrumento caro poderia chamar a presença. Os entendedores aí, os grandes pedais de reverb, os grandes máquinas de delay, os grandes plugins, os grandes microfones. Eu achava que isso tudo chamava a presença, mas não. Sabe o que vai chamar a presença na minha vida e na tua? É um incenso suave. É Deus olhar para você e falar assim: nossa, eu me orgulho do meu filho. O meu filho está diante de mim. O meu filho se importa em não perder a presença. É isso que constitui uma vida cheia de Deus. A presença de Deus, ela não é uma ferramenta, ela é um estilo e ambiente de vida. É melhor permanecer no deserto com Deus do que entrar na promessa sem Ele. Olha o que aconteceu lá em Êxodo. Deus estava falando assim, ó: meu filho, você quer a terra prometida? Toma aí, ó, ainda vou mandar os anjos lá para arrebentar todo mundo. Mas Moisés falou assim, ó: não afaste a presença de mim, Senhor. Não fique longe de mim, Senhor. Eu não quero que entrar na terra sem a sua presença, Senhor. Amém, igreja? Vocês estão muito calados, gente. Eu estou batendo muito. Amém? E para concluir, Moisés, ele recusou a presença. Chama a equipe de louvor. Moisés recusou a promessa sem a presença. Davi, ele clamou para não ser lançado fora da presença. Não espere uma crise para se sentir completamente vazio, para perceber que você deixou a prioridade de lado. Prioridade. Proteja a sua comunhão. Proteja a sua sensibilidade. Cuidado com as vozes externas. Cuidado com o medo que está tentando tirar você da presença. Cuidado com a ansiedade que está tirando você da presença. Cuidado com aquele namorado que está tirando você da presença. Cuidado com o teu ego que está tirando você da presença. Cuidado com as promessas que podem estar tirando você da presença. Vamos orar. Vamos pedir agora, Senhor, que não se afaste de nós, mesmo com nossos erros, mesmo sendo muitas vezes infiéis com o Senhor, mesmo pecando. Senhor, não queremos, Senhor, que a Tua presença se afaste de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pedimos, Senhor, que a Tua presença não se afaste de nós, Senhor. Senhor, a Tua graça nos basta, Senhor. Estamos aqui como igreja, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Se por um momento, Pai, deixamos a presença se esvair do nosso coração, Senhor, nesse momento encha de novo, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
tua presença eu quem eu Senhor, tua presença é o que basta. Deixa eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei sem ti. Só tua presença e paz eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando pela sua presença. Senhor, nos leva para essa semana, para os nossos dias, Senhor, com a tua presença, Pai. Que no momento de oferta, Senhor, nós possamos ofertar com a tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, conversar com nossos esposos, com nossas esposas, com nossos filhos, Senhor, com a tua presença, Senhor. Que nos nossos negócios, Senhor, os nossos negócios tenham a tua presença, Pai. Senhor, não queremos mais, Senhor, outra coisa, Senhor. Queremos viver na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem somos nós sem o amor de Deus nas nossas vidas? Pai, seja contigo, homem e mulher valente. Estamos agora dando continuidade, na verdade, na finalização do culto, amém? Esse é um momento muito importante, porque o evangelista Daniel ministrou sobre as nossas vidas, sobre a presença de Deus nas nossas vidas.